Olá, estamos aí entrando na nossa live, recebendo hoje aqui o Eduardo Bordignon, artista, trabalhador da área de teatro, trabalha com as estéticas contemporâneas, intervenções urbanas ou site-specific, audiovisual, sobretudo com processos analógicos, é o homem dos processos e das imagens analógicas em tempos digitais, né? Através desse trabalho dele, ele investiga relações de tempo, de memória, de trabalho, está baseado na cidade de São Paulo, mas é guarujaense da veia, né? Gosta de cheirar, de sentir o cheiro da maresia da gente aqui, né? Não consegue viver sem essa cidade, procura articular suas ações, tanto lá na capital, quanto aqui no litoral e também no interior. Ele é mestre em artes da cena pela Unicamp e doutorando em multimeios, professor e pesquisador em artes. Eduardo, um prazer receber aqui, um prazer enorme estar contigo aqui ao vivo. Eu que estou muito feliz de estar aqui, de poder prosear uma prosa que a gente está adiando aí já há uns meses e fico feliz da gente fazer ela com mais gente convidada e com mais gente para a gente trocar ideia. Muito, isso aí, muito bom mesmo, excelente. A gente vai falar bastante hoje, né? Nosso Vem para a Aula, chamando todo mundo que quiser, que puder participar, mandar seus comentários também, podem mandar seus comentários, a gente tenta aqui, colocando aqui ao vivo, né, os comentários das pessoas, a gente vai tentando dar respostas, né, a esses comentários. O nosso tema hoje é cinema e arte, perguntas e respostas em tempo de crise. E aí a gente estava conversando, né, Edu, e você me falou de um livro que você está lendo, do Amos Oz, você já vai falar um pouco mais dele, né? E o Amos Oz, ele é um escritor já falecido, né? Que escreve, olha que interessante, né? Ele escreve em hebraico, ele escolheu escrever em hebraico, que é uma língua renascida, uma língua revivida, que permite que se reinvente a semântica. Ele estava contando que ele ficou muito feliz, e assim ele falou, uma pessoa se realiza quando ela vê que uma palavra que ela inventou está sendo utilizada. Ele disse que ele estava num táxi e alguém usou uma palavra que ele criou. Olha que interessante, porque o hebraico é uma língua muito antiga, né? Milenar, e eles, quando criaram o Estado de Israel, eles trouxeram o hebraico novamente para evitar usar qualquer outra língua que não fosse uma língua de unificação daquele povo, né? Mas ele tem um trabalho muito interessante, né? Em que ele argumenta, primeiro, né? Sobre o maniqueísmo, o certo e o errado. Ele diz que não tem certo e errado. A gente devia estar pensando numa discussão entre o certo e o certo. Quando ele fala da disputa entre Israel e a Palestina, ele diz que não tem certo e errado, é o certo e o certo. Seria a melhor maneira de explicar as coisas, né? E ele também diz, né, que Jerusalém está dividido pela guerra, mas que pode ser também dividido pela paz. Ele diz que, vendo o que fazem em Israel, a Palestina e Israel, vendo o que acontece lá, ele consegue entender o que é o fanatismo. E o livro que você estava lendo era exatamente esse livro dele, né? O livro em que ele fala sobre fanatismo, né? Como curar um fanático? É esse o livro. Né? E aí uma das frases dele, uma das frases interessantes, que é o que está motivando a gente nessa conversa de hoje, é essa daqui, né? Quando ele diz assim, né? Todos gritam, ninguém ouve, exceto eu, que às vezes ouço, e é assim que ganho a vida. Queria te passar a palavra para você fazer uma introdução nessa nossa conversa de hoje, falando um pouquinho sobre isso, de que maneira que te tocou essa questão, né? Todos gritam, ninguém ouve. Exato. E aproveitar, então, já não falei isso, né? Boa noite para quem está assistindo a gente, ou bom dia para quem estiver assistindo depois. Então, eu achei essa frase, né? Eu li esse livro ontem, e é um livro curtinho, né? Dá para ler numa tarde, assim. E essa frase me marcou muito, porque eu acho que, de alguma forma, ela dialogava com o que eu queria trazer para a gente discutir aqui, que tem a ver um pouco com esse lugar da arte, né? O Amos Oz, nesse trecho, ele está falando um pouco sobre esse lugar do artista. Ele até, um pouco antes, ele diz assim, que é um pensamento que eu divido com ele, né? Ele fala assim, que o artista,
quando ele tenta entrar na seara do cientista social, do filósofo, ele geralmente fracassa, ele não consegue, ele não se aproveita tão bem. E aí ele fala um pouco desse lugar do artista como aquele que escuta, e é uma escuta muito privilegiada, assim, num certo sentido, que é a escuta daquele que tem o privilégio de parar e olhar para um outro tempo do mundo, né? Acho que o tempo da arte tem um pouco a ver com isso, tem um pouco a ver com olhar o mundo um pouco mais devagar, que tem a ver também com o modo como eu encaro os processos de fotografia e filmagem analógica. E então acho que tem um lugar, uma provocação dele, né, que ele fala assim, né, e nessa frase tem muita coisa, ele fala assim, né, quando ele fala que às vezes eu ouço, porque de fato é muito difícil a gente também só ouvir, né? Então acho que ele tem muita ciência desse lugar, ele fala assim, então eu não sou alguém que só ouve, às vezes eu ouço, e é disso que eu ganho a vida. Então acho que é bonito isso, que ele fala assim, eu tanto ganho a vida, né? Eu faço dinheiro, e eventualmente muito ou pouco, com esse meu ofício, mas eu também ganho, né? Tem uma ideia de você ganhar a própria vida, você ganhar uma pulsão de vida. Então eu acho que a arte, e quando eu falo de arte aqui, eu falo de um processo artístico que é para toda e qualquer pessoa, tanto aquele que vai fazer a arte e as mais variadas formas, ou aquele que vai fruir a arte. Eu acho que a relação com a arte tem a ver um pouco com ganhar um tanto de vida, ganhar um pouco de potência de vida. E aí, nesse sentido, linkando aqui, né, com a nossa questão, eu acho que tem a ver, então, com isso. A arte, ela tem um espaço de respiro e de privilégio para elaborar perguntas. E eu acho que isso é onde a arte consegue melhor engendrar no campo humano, no campo social, enfim, acho que tem por aí. Tem como existir vida sem arte, Eduardo? Impossível, né? O Ferreira Goulart, ele expressa bem, né, nessa frase. Eu gosto muito, tanto é que pedi essa camisa aqui, né? A arte existe porque a vida não basta, né? A arte completa e, ao mesmo tempo, a vida se completa com ela, né? Como é que é para você que escolheu uma carreira que depende muito disso, conseguir uma tranquilidade do ponto de vista mesmo profissional, estudar tanto e ouvir dizer que um profissional, um artista, ele conseguiria, num país como o nosso, né, ele precisa da ajuda do Estado para sobreviver. A gente ouve muito isso, né? Um artista, né, artista, a arte é como se não tivesse valor, né? Pagar por um show, a história da carteirinha de meia entrada. Como é que vive o artista no Brasil? Vive de quê? O artista vive de criatividade, de vento, de clorofila? Como é que é isso? Vive de desespero e... eu acho, Walter, acho que tem uma questão, eu acho que é sempre uma questão, sabe? Eu acho que tem uma... Eu também sou professor e, para mim, tem uma questão central que eu penso com os meus alunos, que é quando a gente resolve se embrenhar no campo da arte, a gente tem o ônus e o bônus. Eu acho que o grande ônus é você viver num país que não reconhece o seu fazer como um fazer potente. Muitas vezes acha que que gostoso ser artista e tudo mais, né, que vocês vivem no mundo da lua e tudo mais. Eu até adotei uma estratégia, né, porque assim, quando eu falo que eu sou ator, as pessoas falam, que gostoso, que legal. O que você gosta, assim, né? Fala um pouco. Aí eu comecei a perguntar isso para toda e qualquer profissão. Acho que de alguma forma a pessoa... Então eu falei assim, porque eu acho que tem potência em toda e qualquer profissão. Enfim, acho que é possível tirar potência, né? De todos os fazeres humanos. Mas, enfim, voltando aqui à questão, eu acho que tem esse ônus de você viver instável, uma vida absolutamente instável, absolutamente irregular, mas ela tem um privilégio de você conseguir engendrar muitos caminhos. Ela não é fácil, assim, porque, né, quando você lê meu currículo, eu até comecei a dar uma risada, porque é um pouco isso, né? Eu sou professor, pesquisador, faço doutorado, faço blá, blá, blá. Então, assim, eu jogo nas 11 posições, ainda sou técnico, torcida e comentarista, porque acho que a gente tenta dar conta com todas essas coisas, não só do nosso viver, né? Do nosso poder pagar as contas e ter uma certa qualidade de vida, mas também mas também isso é um lugar muito privilegiado, né? Eu acho um grande presente eu poder dar aula, eu poder pesquisar, eu poder apresentar, eu poder fotografar, eu poder
tentar fazer a intersecção de todos esses caminhos. Mas não é fácil. A Vanúzia está até fazendo um comentário, ó, você é atriz? Que bonito, mas qual é a sua profissão? A gente ouve isso também como professor, né? Professor, você só dá aula? Né? É muito comum isso, né? É uma dificuldade de reconhecer o outro, né? A gente quando estava conversando, Eduardo, a gente falou de alteridade e de empatia, né? Eu trouxe aqui trouxe, né, para a gente dar uma olhada aqui, algumas definições, né? A de alteridade, que eu gosto bastante, essa definição de alteridade que a gente está vendo aqui, perdão, deixa eu só tirar aqui a Vanúzia, olha lá. A antropologia é a ciência da diferença, da alteridade. A alteridade se opõe à identidade, vem do latim, alter é o outro, né? Eu é uma identidade e o outro é uma alteridade. Então, a relação entre membros de uma mesma cultura é a identidade. Então, a gente se identifica quando a gente encontra e reverbera a mesma cultura que a gente. Mas quando a gente encontra a cultura do outro, que é a alteridade, aí a coisa fica mais complicada, né? Como é que funciona isso, né? Eu trouxe também aqui 2 charges para a gente discutir sobre elas e também provocar a reflexão de quem está acompanhando a gente aqui na live. A primeira é essa daqui, né? Que fala bastante de alteridade, né? Somália, olha lá, mais um atentado terrorista, quase 300 mortos. Aí o pessoal pergunta lá, né? Onde? É na África, não é aqui. Né? Quer dizer, não reconhecer o outro, né? E essa daqui também, né? Where are you from? Earth. Tipo, né? O que a gente vive hoje com essas imigrações forçadas por uma série de aspectos relacionados ao modo como esse capitalismo opera na atualidade, né? Também vão empurrando a gente para uma condição. O que a alteridade hoje diz para a gente e como é que a gente poderia pensar mais nisso? Eu queria trazer a nossa discussão agora para o momento atual mesmo. Né? O que está acontecendo? Eu acho que tem vou dividir em 2 movimentos, mas antes eu vou começar com uma frase que é muito conhecida, uma frase de Jesus Cristo, e que, bom, enfim, eu não sou católico, mas eu estava numa discussão, eu acho que ela até, em algum grau, essa minha fala é meio de conversa de botequim, mas eu acho que ela tem o seu valor, que né, tem a ideia de ame o próximo como a ti mesmo. E aí eu fiquei pensando um pouco sobre essa frase, e aí depois eu inverti, assim, não foi uma grande sacada, alguém já deve ter feito isso, mas eu pensei assim, né, ame a ti mesmo como ao próximo. E eu acho que esse jogo de você inverter a ordem, né, da frase, ela provoca um ruído. Porque essa ideia de que a gente ama a gente mesmo, né, levar a tradução por esse lado, eu acho que leva a esse princípio desse tempo que estamos vivendo, onde eu sou o centro de tudo. Isso não é novo, isso tem pelo menos 1,5 século, que está 2 séculos desse eu, dessa grande afirmação do eu. Não que Jesus estivesse dizendo isso, longe de mim querer interpretar isso, até acho polêmico eu trazer essa frase, mas eu quero pensar um pouco, então, como a gente usa muito essa frase desse amor próprio, desse meu amor, dessa minha construção, desse eu, e a gente pensa muito pouco nas relações, no sujeito como um sujeito produto de relações, né? Eu gosto muito da ideia de pensar sujeito, de pensar que a gente é constituído por relações, né? E aí me é muito caro, né, o Spinoza, quando ele vai definir o sujeito um pouco como fruto não de um né, como Descartes faz, de um eu, né, que pensa logo existe, o eu está ali, muito assegurado, o sujeito está muito assegurado. E eu acho que a arte funciona com esse lugar, como esse lugar de você se despossuir, né? Você ser um outro, de você girar o seu olhar, você ser afetado pelo outro. E esse outro, que eu acho muito incrível, que ele é amplo. Ele é tanto o outro como um sujeito, mas também ele é o outro, é o espaço, são os materiais, é a própria matéria. Por exemplo, a minha pesquisa artística com rua, com site específico, muitas vezes ele se volta menos para as pessoas que habitam os espaços e mais para a matéria que está ali, né? Para aquela árvore, para aquela construção arquitetônica. E eu acho que esse jogo com esse outro
é uma zona importante de onde a arte habita. Porque acho que ela vai na contramão desses 1000 perfis de Instagram que a gente tem, dessas 1000 lives que a gente está fazendo, dessa grande afirmação que o mundo exige que nós façamos, né? Então, eu sou o Eduardo, eu tenho este currículo, eu faço isso, eu penso isso, essa é a minha opinião. Eu acho que a gente vive uma grande, saturação de eu, né? E acho que aí leva esse problema, né? A gente começa a achar que eu sou muito importante e que a minha opinião é muito importante e que a verdade que eu descobri, ela é a mais importante, vocês não estão sabendo. E aí é um sujeito absolutamente triste, né? Que ele não tem o outro. Ele é muito ele. O outro lado dessa história é a gente compreender também o significado disso daqui, né? Isso daqui está faltando muito também, né? Além da alteridade, também está faltando a empatia, né? Que não é... Eu gosto muito dessa frase do João Doderlan, que diz assim, não é sentir pelo outro, empatia não é sentir pelo outro, mas sentir com o outro. Quando a gente lê o roteiro de Outra Vida, é ser ator em outro palco, é compreender, é não dizer, eu sei como você se sente. É quando a gente não diminui a dor do outro, é descer até o fundo do poço e fazer companhia para quem precisa. Não é ser herói, é ser amigo. Eu gosto também da linguagem das crianças, né? E da linguagem para as crianças, né? Como é que se ensina empatia para as crianças, né? Aqui da leiturinha tem um livro, se eu não me engano, eu até esqueci o título do livro, mas alguma coisa do morcego de cabeça para baixo, ou alguma coisa assim, né? O morcego torto, eu acho que é isso. E ali está um símbolo, né? Do que é essa empatia, né? Quando a gente olha para tudo isso, diz para mim, você que, como artista que como criador de arte que por perceber que a arte, ela não dá respostas, mas ela faz a gente pensar, é mais ou menos isso aqui? É mais ou menos essa construção, essa troca? E quando a gente fala muito eu, tanto no sentido da alteridade quanto da empatia, da subjetividade, a gente está se esquecendo um pouco de que a gente não é só a gente, de que para a gente existir, a gente precisa do outro, que a nossa essência, ela não é do que sai de dentro de nós, mas de como ela reflete em relação ao que o outro tem de potência para nós e vice-versa. Uhum. Eu acho que isso é absolutamente central, né? De você... E é uma postura de mundo que é contrária ao que é imposto pelo neoliberalismo, pelo capitalismo, né? Pela ideia de você construir o seu próprio caminho sozinho, ou você dizer que eu fui lá e fiz, né? Quando ele fala assim, né? É não ser herói. Eu acho que é muito sintomático, né? A gente está vivendo num tempo onde os principais lançamentos no cinema são os filmes de super-herói, onde a gente busca um herói que vai vai resolver, e de repente em uma semana a gente alça alguém como herói, e dali alguma semana a gente já busca outro herói. Eu acho que falta... e a gente deposita nesse herói todos os nossos desejos, né? Tipo, vai lá e resolva por mim. Então, acho que porque eu não quero encontrar esse outro. Eu não quero ter contato com isso. Eu não quero ir ali e me debruçar sobre o problema. Não, por favor, herói, resolva essa questão para mim, né? Eu acho, voltando um pouco lá ao Amos Oz, ele fala, eu acho uma questão que ele coloca que para mim ela é intrigante, assim, eu concordo e no entanto, mas quando ele fala do fanático, ele fala que o fanático, antes de mais nada, é alguém que quer muito pelo outro, porque ele acha que o outro está errado e ele vai corrigir o outro. E é quase uma alteridade torta, né? Porque, no final, o sujeito volta-se a si, né? Mas eu gosto dessa imagem que ele usa, né? Do fanático. Ele fala assim, o fanático ele não está tentando se corrigir ou tentar buscando um caminho melhor para ele. Ele quer o caminho melhor para o outro. Ele fala assim, né? O Osama Bin Laden, quando ele ataca as Torres Gêmeas, né? Ele fala assim, o Osama Bin Laden, ele quer melhorar o mundo. Ele quer que o mundo inteiro seja radical como ele. E aí eu entendo essa lógica dele e eu fico pensando, é quase uma alteridade distorcida, né? Porque no fundo eu volto a mim, eu volto à minha concepção, ou seja,
o remédio que eu estou trazendo é o remédio certo, aquilo que eu descobri é a descoberta verdadeira, conhecereis a verdade vos libertará, ou seja, assim, de repente, é a verdade que eu descobri, né? E aí eu acho que a arte tem essa função central, embora eu acho que a arte não tem função, isso é uma polêmica que a gente pode colocar mais para frente, mas ela tem essa função central de embaralhar as questões, né? De você falar assim, não é sobre isso. E aí eu acho que a arte, o humor, por exemplo, né, a charge que você coloca, ela desloca. Ela nos faz olhar um tema muito sério, como a questão dos refugiados, mas ela nos faz olhar aquilo... ela nos convida de um lugar um pouco mais... onde a gente está um pouco mais desarmado. E aí, nesse sentido, eu acho a arte central. Você falou de novo do Amos Oz. Eu trouxe aqui uma fala dele, de antes dele falecer, de antes dele ir embora. Eu gostaria de compartilhar aqui. Vamos ver se ela vai rodar, se a conexão estiver boa, roda. E aí, se ela rodar, vai ser muito legal. Vamos ver se a gente consegue aqui pegar a fala dele. Meu alerta para o mundo é esse vídeo, né, que ele traz para nós aqui. Throughout history, people needed very little excuse to hate other people. Throughout history, people hated other people because they are not like me. They should have been like me and they are not. Men hated women because women are not like men. Black men and white men, East and West, rich and poor, they hated one another. It's a common component of human nature. In the 20th century, because of the big trauma of Hitler and Stalin, people were reluctant for a little while. They were careful with their hatred, careful with radical fanaticism, careful with racism. That was the present of Stalin and Hitler. They never meant to give us a present, but they left us a good present. Now this present is reaching its expiry date. A younger generation is emerging who barely remembers the horrors of Stalin and Hitler, and therefore hatred, racism, misogyny, prejudice are all over the place again. E aí? Uau! E aí? É forte isso, né? A gente parar para pensar que a gente esquece um pouco essa questão que é super relevante, extremamente atual, né? Nós estamos caminhando de volta para uma sociedade autoritária. Eu costumo falar de um protofascismo. Muita gente está falando até da possibilidade mesmo de uma nova forma de nazismo, um autoritarismo democrático, né? Alguns autores têm trazido muito essa temática, né, no Como as Democracias Morrem. Ele diz, inclusive, como que esse autoritarismo ele vai acontecer, mas no campo mesmo das pessoas, na subjetividade, como você falou, essa coisa de que a gente quer fazer porque quer mudar a opinião do outro, não aceitar. O Mário Sérgio Cortella, numa palestra que ele fez aqui para professores, eu questionei a ele, professor, como que a gente consegue, nos dias de hoje, pensar em dialogar com alguém que não quer ouvir o que a gente tem a dizer? E ele se posicionou e falou assim, olha, é impossível dialogar com quem quer que você morra porque você pensa diferente. É um pouco isso, Eduardo? O que está acontecendo e como é que a arte pode ajudar a gente a refletir sobre isso, né? Se não tem respostas, como é que ela pode fazer as pessoas pensarem um pouco mais sobre as atitudes que elas estão tomando em relação a isso? Exato. Essa, inclusive, é um tema, né? O ódio como afeto político. Foi o tema de um seminário que eu realizei com a minha companhia de teatro aqui em 2015. A gente convidou o Christian Dunker, o Vladimir Safatli, Jean Willis, Sinara Menezes, para a gente debater um pouco sobre isso. E a gente criou, na época a gente tinha criado um espetáculo chamado O que você realmente está fazendo é esperar o acidente acontecer. Depois eu posso até colocar nos comentários o link do Vimeo. Enfim, tá todo mundo, muita gente em casa talvez tenha um tempo de assistir. Eu acho que nós temos, né, o ódio como um elemento central na nossa
no nosso debate político, né, como um afeto, e o ódio que é gerado por um medo, e aí talvez a gente deva agir no medo, né? Porque o ódio talvez já seja esse produto no qual a gente não consegue mais dar conta, né? Quando o Marcelo Cortella fala isso, né? Como é que você vai discutir com alguém que quer que você morra? Eu acho que talvez a gente só dê talvez ainda para a gente discutir com aquele que tem medo de perder aquilo que ele tem. Eu sinto que muito do movimento do ódio que a gente vive hoje em dia, ele é fruto, né, de uma sociedade absolutamente instável. Então o sujeito está sujeito a perder tudo que ele tem a qualquer momento, ele morre de medo dessa perda, e aí ele vai odiar aquele que, de alguma forma, representa essa perda, né? E eu acho que isso é um lugar central para a gente pensar. Como a arte pode pensar sobre isso, é um grande momento sobre o qual a gente está debruçado, porque eu acho que, assim, a gente vive e está imerso nessa crise. Aquele que trouxer uma resposta está mentindo, pelo menos no campo da arte, porque eu acho que a capacidade que a arte tem é de provocar esses deslocamentos, né? É de provocar um outro lugar, é de provocar alguma coisa. Eu queria até trazer, assim, uma história bonita de alguém que mudou, assim, mas eu não sei se é exatamente isso. Mas eu acho que tem a ver... Através da arte. Eu não sei se é... A superação, aquela coisa de autoajuda. Eu não sei se tem a ver com isso. Mas talvez tenha a ver com parar, assim, com você... Eu acho que a arte, ela tem um lugar interessante que ela provoca outras maneiras de se viver, né? Ela questiona alguns modos operandi, que às vezes podem, inclusive, gerar o ódio, né? Eu lembro quando uma vez a gente fez, eu fiz uma intervenção numa estátua aí na cidade, junto com um grupo de pesquisa que eu tive em 2016 com o Marcelo Valês, e a gente fez uma ação numa estátua e as pessoas queriam linchar a gente, porque a gente estava depredando a estátua. A gente estava dando um beijo na estátua. Acho que a nossa saliva era um tanto quanto ácida para aquela estátua. E aí para mim foi muito inquietante, porque uma moça, ela veio, e ela queria, era engraçado, porque ela veio brigar comigo, e ela queria que eu chamasse a polícia, para a polícia me prender. E aí eu achei muito curioso, que eu falei assim, por que ela não chama? Ela falou assim, você só vai sair daqui quando você chamar a polícia. Aí eu falava assim, cara, não é sobre isso, né? Eu acho que ela tá sozinha. Aí eu comecei a conversar com ela, por que vocês vêm aqui? Vocês depredam a estátua. Vocês são do Pânico. Aí eu falei assim, não, a gente não é do Pânico. Achava que a gente era daquele programa de TV, o Pânico. E ela falava assim, não, porque vocês vêm aqui no carnaval, porque no carnaval já tinham jogado espuma na estátua. E aí eu comecei a conversar com ela, eu fui vendo, ela, na verdade, ela queria conversar comigo, né? Eu nem sei se foi a arte que ajudou ela, né? Foi a meia hora que eu fiquei ali com ela, ouvindo ela falando o quanto a cidade era esquecida, e o quanto a gente ia lá, vinha de São Paulo e depredava a estátua. Aí eu falei, moça, eu sou daqui. Aí quando eu falei que era daqui, ela ficou um pouco mais calma. Não, tudo bem. E aí eu comecei a trocar uma... Aí você podia, por ser daqui, talvez você tivesse o direito de fazê-lo, né? Exato. Fazer o que você estava fazendo. Você falou que tem uma questão muito, muito forte de identidade com a cidade e que percebe também que tem muito isso, né? Essa identidade com a cidade ela é muito complexa, né? Porque é uma cidade turística, então ela se apronta é aquela coisa de só pôr roupa bonita no dia de festa, né? Só pinta. Eu lembro quando era criança que eu via que a prefeitura pintava, na época que pintava árvore, não sei se você lembra disso. Assim, de branco, mas pintava até a metade, do mesmo jeito que pinta os postes e tal, aí pintavam as árvores também, né? E aí eu lembro que era assim, chegava em novembro, naquela época era novembro, né? Então um monte de funcionários para a rua pintar guias e sarjetas, os condomínios e tal, e até hoje tem um pouco isso, né? Mora muita gente, principalmente aqui na orla turística, mas lavam as escadarias, limpam o prédio no final de semana, é algo mais ou menos assim. Quem mora está sujando pro condomínio que vem no final de semana. É uma cidade que vive para o turista, não vive para quem é da cidade, né? Aliás, isso é antiturismo, inclusive, né? No conceito. Porque o turismo ele só é bom quando ele é bom para quem vive no lugar turístico, né? Senão você cria um não lugar,
né? O não lugar é um lugar também, né? O não lugar é exatamente isso, né? É um lugar artificial. E a gente tenta criar uma artificialidade. Tem gente que defende a ideia de que tem que fechar o túnel aqui da Enseada para os pobres não virem para a orla. Que não tem que ter bicicletário na orla, porque pobre não tem que ir de bicicleta para a orla, porque pobre... A gente estava falando isso ontem com a Dida, né? Que, enfim, é uma outra questão, não é o tema da gente hoje aqui, mas toca um pouco nisso, né? E a identidade da cidade também. Muita gente acha que a cidade não é para si. Você vê que no Guarujá as pessoas não vão à praia. Agora o prefeito está fechando a praia por causa da pandemia, mas ele está fechando a praia de poucos. Né? Porque se a praia fosse de todos mesmo, ela estaria cheia todo dia. Nós somos 300 mil habitantes numa cidade de orla, de praia, de litoral, e são centenas de pessoas que vão à praia no final de tarde. Não tem espaços de lazer, a praia é um mega espaço de lazer, nós temos milhares de pessoas que vivem próximas da praia, na periferia, bem próximo da praia, mas que não vai à praia porque não se sente parte dela. Isso também dialoga com o teu pensamento, os trabalhos que você faz, né, na área de cultura, as oficinas de produção que vocês já desenvolveram aqui em Guarujá. A gente tem 2 vídeos para mostrar do teu trabalho, um do teu trabalho autoral e um trabalho de uma oficina que vocês fizeram aqui em Guarujá. Eu queria que você pegasse essa linha também, mas antes eu queria aproveitar e agradecer, que a Elizabeth Barbosa está presente aqui, a Vanúzia, que a gente já leu o comentário dela, o Pedro Lima, né, que também mandou um boa noite para a gente. Tem aqui uma reflexão do Rodrigo Padilha: a arte é a representação da vida. No Brasil, a arte não é reconhecida, pois grande parte das pessoas não são preparadas para apreciar e entender a mensagem por trás dessa arte. A Lia deu uma risada em alguns dos momentos da resposta. A Débora Camilo passou por aqui, deu uma boa noite para a gente. A Flávia Boareto: acredito que a maioria das pessoas não sabe amar a si mesmo. Como vai amar ao outro? Talvez nem percebam que não amam a si mesmos. Então, realmente, né? Como amar é o que você estava falando, acho, no comentário do que você falou. O Orlando também está falando aqui: a arte brasileira hoje é aliada ao sistema opressor ou é instrumento de luta contra a opressão? Eu acho que é uma pergunta para você. Nessa balança, que lado na contribuição social ela está mais? Ela pende mais para que lado na construção social? Temos um alô aqui também da Patrícia, um outro comentário do Rodrigo Padilha: essa situação de herói, você falou também da questão dos heróis, né? O messianismo e o imediatismo, né, que o Brasil tem, né? Que é um salvador da pátria e quer imediatamente essa salvação, né? Essa situação do herói mostra também uma carência social perigosa. Por isso, como sociedade, ficamos vulneráveis a projetos de mitos, a mitologia, né? Que a gente depende dela para viver. Será que é isso, né? Tem perguntas aí. Guarujá é uma cidade turística, com um povo de muitos lugares, poucos nascidos aqui, mas, no fundo, quase ninguém se sente pertencente a esse lugar. A relação de pertencimento com o lugar. E o Roberto Rosário: boa noite, Roberto, está chegando agora. Eu queria te passar a palavra com todas essas indagações. Tá, eu vou começar falando que eu acho que tem uma questão que, talvez continuando a própria história, que eu acho que a grande questão, né, quando você levanta essa sensação que a pessoa, né, que a mulher que me interpelou veio dizer que a gente estava depredando a estátua e tudo mais, porque no julgamento dela eu era de fora e tudo mais, e em certo sentido sou, né? E aí eu acho que ali tem um pouco daquela tragédia que você citou do Amos Oz, né? Que é o certo e o certo. Eu falei, ela estava absolutamente certa de brigar comigo, em algum grau. E eu estava absolutamente certo de fazer o que eu estava fazendo. E eu acho que ali tá um embate muito interessante, assim, né? Tipo, os dois estão certos. Ela não quer que alguém de fora venha vilipendiar o território dela. Que por um lado é péssimo, a gente tem ideia de território, por um lado mas isso é fruto de um fato, é fruto desse fato que você fala, né? Em novembro a cidade é pintada, no fim de semana o corredor é limpo. Então eu acho que tem uma legitimidade no lugar que ela fala, né? E aí, nesse sentido, essa ideia de pertencimento, né, que a Vanúzia traz também aí, para mim ela é uma questão central. Ela é uma questão de qual é a nossa identidade como sujeito de um lugar, né, no caso do Guarujá, ou também de um sujeito de não lugar, né, porque de alguma forma eu concordo com aquela charge até o fim
de que quando o marinheiro pergunta de onde vocês são, ele fala planeta Terra. E então eu tenho um pouco essa ideia, né, de que as fronteiras são criações, mas elas são criações, elas existem, elas agenciam pessoas, né, elas criam imaginários e criam tudo. Então, assim, a gente tem que lidar com elas ao mesmo tempo que a gente tenta aboli-las. Então, acho que tem um pouco esse lugar, eu começar um pouco falando sobre isso, sobre esse lugar de que, para mim, é uma investigação em arte, de entender como é que a gente engendra uma identidade. Por isso que quando eu me mudei para São Paulo, que eu me mudei para Campinas, né, me mudei para São Paulo, para mim era importante continuar em diálogo com o Guarujá, continuar criando aí. Muito da minha criação pessoal tem a ver com a cidade. E também ir para outras cidades, né? Para mim, assim, eu faço muita coisa fora de São Paulo também, no interior, da oficina, do palestra. Sempre que me chamam para sair de São Paulo, eu falo, uma vez por mês eu preciso sair de São Paulo a trabalho. Porque eu gosto de conhecer esses lugares, eu gosto de fotografar esses lugares, eu gosto de pensar como esses lugares se engendram e se sentem como formação de identidade. E aí, então, quando eu vou para o Guarujá e quando eu escrevo projetos para fazer aí, eu realizo projetos aí, para mim ele tem essa investigação, de falar assim, peraí, a gente que está morando aqui, que imaginário que a gente está gestando? Quem a gente acha que a gente é? Como é que essa pluralidade de pessoas nessa cidade que é muito, né, muito plural, acho que na Escavanusa atrás de você tem gente vindo de vários lugares, gente que nasceu aqui, gente que é migrante. Como é que a gente se identifica com esse território? Com um território que é geograficamente tenta criar um não lugar, né? Então isso que você fala da praia, né? A geografia do espaço diz pra gente, o urbanismo diz, aqui não é o seu território é fora. Até nesse sentido eu tenho um curta do Chico Santos e do Rafael Melim, que chama Estamos Todos Aqui, que se passa ali na favela da Prainha, discute um pouco isso, assim, as pessoas vão ser tiradas dos barracos, né, no filme, para passar uma via portuária. E aí uma moça fala assim, ou seja, eles nos empurraram lá da orla da praia, empurraram até aqui o Canal de Santos. E agora que eles querem usar aqui, eles vão empurrar pra gente para onde, né? Para água? E se perguntar para eles, assim, na calada da noite, assim, eles vão dizer que sim, eles querem empurrar a gente. Assim, tem sempre uma força de poder ligada ao muito dinheiro que quer empurrar as pessoas, que quer não criar territórios, que quer criar um não lugar, que quer criar um lugar que é sempre para um turismo predatório e sazonal. Eu trabalhei em 2008, 2007, 2008, eu trabalhei 3 meses na Disney. E aí eu acho um lugar um dos lugares mais tristes do mundo. Eu nunca volto naquele lugar. Eu falei, ainda bem que eu fui lá a trabalho. Porque é exatamente isso, a síntese de um não lugar, né? Eu morava num prédio muito alto, eu via Orlando e falava assim, cara, isso aqui não é um pântano com os parques, assim. E todo urbanismo era pensado para a gente não habitar aquele lugar, era para a gente ir do hotel para o parque. E aí eu acho que o Guarujá, de alguma forma, enfim, muitas cidades turísticas, eu sempre que eu viajo para uma cidade turística, eu fico tentando investigar isso, mas muitas cidades turísticas da orla sofrem com essa mesma questão, né? O Guarujá foi criado como um não lugar, né? A Vila Balneária era um não lugar, né? Um conceito de resort um pouco diferente do que temos hoje, mas era um pouco isso, né? Então, se a gente para pensar, a gente estava falando um pouco antes, né, sobre isso, a cidade ela foi constituída exatamente dessa maneira, né? A Fortaleza da Barra é a única fortaleza espanhola em território brasileiro, construída pelos espanhóis aqui para defender a entrada da Vila de Santos. Então, essa ponta da ilha ela foi ocupada num primeiro momento, mas não se olhou para ela. Depois a gente vê a captura do Hans Staden aqui, que estava aqui para defender também a Vila de Santos, e não aqui, a produção de óleo de baleia, e não aqui. Não tem uma identidade criada para se pensar nessa estrutura existente aqui, né? O Wendel, historiador que você também teve o prazer de conhecer, me contou até numa carona, né? Pegaram carona e tal, muito interessante a história. O Wendel é um amigão aí, e ele fez uma busca de documentos, e olha que interessante, ele encontrou documentos mostrando que o Guarujá tinha várias fazendas, vários sítios e tal, e todos os donos de sítios daqui, das fazendas aqui da ilha de Santo Amaro, moravam em Santos.
com exceção dos escravos deles, que moravam aqui, e de um sítio que tinha como donos ex-escravos, tinham juntado muito dinheiro com muito esforço e tal, e herdado, inclusive, ali, por muita complacência e boa vontade, um pedacinho de terra aqui, e esse era o único sítio habitado aqui. Mas era assim, ninguém queria morar aqui, né? Depois vem a história da ocupação com a Vila Balneária, constrói um tipo de um resort na época, né, que eram 100 chalés, um hotel e tal, mas para mim é aqui só passar uma temporada e ir embora. É um pouco como hoje, né? Nós temos duas cidades, uma cidade que pulsa, que é extremamente pobre, desigual, e uma outra cidade vazia, que inclusive cria, né, esse problema grave que a gente tem aqui de desigualdade, porque uma cidade que não abraça a população, ela vai ser espancada pela população, né? Ela vai sofrer com a violência, com uma série de questões, né? E reclamam da violência aqui, mas a violência está exatamente desse patrimônio que existe e uma violência social com quem não tem nem onde morar, que mora em cima de um pedaço de madeira, em cima da maré, ou então num morro que, quando desmorona, mata 40 pessoas de uma vez. Quer dizer, que cidade é essa, né? É um pouco isso. E o que é o rabo do dragão, se não a repetição da estância balneária, né? Exatamente. Ou seja, exatamente. Você vai para um lugar mais afastado, você constrói ali as casas e você, enfim, aloca uma mão de obra para vir ali, subir a montanha, descer a montanha e ir embora. E você falou do Marcelo Valle, só um minutinho, Edu. Temos o grande desafio de não sucumbir por completo diante de um governo que, desde o primeiro momento, elegeu os artistas como inimigos. O que fazer diante de tal retrocesso? Eu quero deixar a pergunta do Marcelo para depois do teu vídeo autoral, que eu acho que ele fala tão alto e tão forte. Eu vou pedir para todo mundo acompanhar, porque é uma linguagem muito particular. É Trabalhadores no 1º de Maio. É isso? Trabalhadores no feriado do dia de trabalho. No feriado do dia de trabalho. Então, trabalhadores no feriado do dia de trabalho. Vamos assistir, porque depois eu acho que junta com a pergunta do Marcelo e a pergunta do Orlando também, para você responder. Perfeito.
Eu falo que você tem uma linguagem forte, né? Fala bem alto, assim. É muito legal, muito legal. A palavra é sua. Então, eu acho que esse filme, ele tem um pouco da síntese, né, Opa! digamos assim. Perdão. Diga. Desculpa, pode continuar. Não, eu acho que ele tem um pouco da síntese do que a gente estava discutindo sobre, enfim, essa questão desse não território, desse não lugar. E aí eu acho que tem uma... enfim, tem uma inquietação, ao mesmo tempo uma produção de um imaginário, né? Acho que fiquei pensando um pouco aqui enquanto a gente assistia, que, continuando um pouco o raciocínio anterior, que a arte tem esse lugar de produzir um imaginário, ou produzir uma certa identidade, ou produzir uma cultura, né, que é comum a todos. E aí eu acho que esse filme eu tento elaborar um pouco essa ideia de, que é para mim essa inquietação desse não lugar, ou dessa cidade feita por um outro, né? Ou seja, no feriado do Dia do Trabalhador, as pessoas que trabalham são aquelas da cidade, elas não vão aproveitar o feriado. E aí, enfim, e quem são essas pessoas e onde elas estão ali na praia? E ao mesmo tempo eu coloco um áudio que são memórias de várias pessoas sobre a primeira lembrança que elas tinham do Guarujá, pessoas que não moram no Guarujá. E eu fui meio tentando fazer um pouco esse jogo da memória que se esvai. E, enfim, e acho que eu tento elaborar aí um pouco essa minha inquietação, assim, sobre esse espaço da cidade, sobre esse espaço de... Que lugar é esse? Quem são essas pessoas que estão trabalhando ali? Qual é o processo de apagamento pelo qual elas estão passando? Ao mesmo tempo, eu acho que o filme não chega a dizer isso, mas para mim é uma questão também, qual é a potência que elas estão pulsando? Enfim, essa obra não fala um pouco disso, mas acho que para mim também é uma inquietação importante. Ou seja, como é que a gente artisticamente elabora esse espaço e faz isso? Tanto é que quando eu fui fazer, né, uma peça aí no Guarujá, eu não sabia que a gente morava lá, junto com o Marcelo Valês, para mim era uma inquietação, para mim, assim, trazer as pessoas, né, dessa oficina para criarem junto, ou seja, não montar algo com elas. Eu trouxe essa peça e a gente vai montar ela, mas tentar engendrar um imaginário, costurar as questões sob identidade daquelas pessoas. E aí eu acho que a arte tem essa função interessante de uma provocadora. Ela instiga aquele que está fazendo, instiga aquele que está assistindo a dizer qual é a minha relação com esse espaço. Como é que eu engendro esse espaço? Tanto que eu acho curioso no caso da peça, né, do Não Sabia Que a Gente Morava Lá, os comentários que tem no YouTube, eu deixo eles lá, só os que são de ódio eu tiro, os de ódio mais ódio. Mas acho que é curioso que todos falam assim: é muito interessante as informações, mas eles fizeram uma sujeira danada. Legal as informações, mas eles... alguém sabe se eles limparam isso depois? Aí eu achei muito curioso, que assim, ou seja, a pessoa de alguma forma foi tocada, ela se mobilizou por aquilo, ela curtiu, ela se deu o trabalho de comentar, se deu o trabalho de comentar. Interessante as informações, mas ela quer mostrar que ela está resistindo, né? Eu percebi que eles sujaram. Eles limparam? Eu, fiscal aqui, da correção do mundo. O fiscal do outro, né? Volta de novo no início, né? Tá linkando com aquela ideia, né? A questão mesmo de alteridade e empatia. De novo, a gente bate no mesmo assunto. Mas continua, desculpa, Eduardo. Não, é interessante esse link, porque eu acho que, então, no fim, a gente tá um pouco debruçado, para não dizer atolado, sobre esse tema do outro, né? E aí, como é que essas obras, elas vão... Enfim, a obra que existiu como peça e agora ela existe como vídeo, como é que ela vai seguir provocando um deslocamento? E aí teve a pergunta, desculpa, eu esqueci o nome dele, mas que ele falou assim, né, da arte como aliada de um sistema opressor. Eu acho que aí e eu acho que assim, a gente pode usar a arte como uma ferramenta de um sistema opressor, né? O Roberto Alvim tentou fazer isso, a Leni Riefenstahl, aquele nome difícil lá na propaganda alemã, ela fez isso, fez obras incríveis, mas que
que eram propagandas, né? E aí eu acho que, de alguma forma, ela foge da liberdade que a arte propõe. E aí que isso, para mim, conecta com a ideia que a gente tem, que eu tenho muito forte para mim, que a arte não tem função. Se eu começo a fazer uma obra de arte com a função de, eu estou fazendo propaganda. E propaganda no sentido pior que existe. Então, e aí ela pode ser uma aliada do sistema opressor. Eu posso usar a arte como uma ferramenta aliada do sistema opressor, e ela é usada. Mas aí, para mim, ela se desvincula da arte, ela vira um entretenimento ideológico, ela vira uma propaganda, porque eu acho que a grande delícia, a grande sacada da arte é ela te deslocar, ela ser um arrebatamento, ela ser uma disposição, ou a tirada de uma certeza. Tem que se arrumar assim na cadeira, né, depois que assiste, ter que falar alguma coisa, mesmo que você não saiba o quê, coçar Exato. a cabeça, de alguma maneira ela toca, né? Não, é isso que você diz de não ter resposta, mas de trazer a reflexão. Você falou para mim, assim, a função da arte, a função do artista não é responder, mas é provocar. Arte e política, arte e engajamento. A gente ouve hoje o governo falar que a arte no Brasil está muito ideologizada, né? Tem muita ideologia de esquerda e tal. Existe isso? Ou a arte é isso? É impossível não ser. É meio como um jovem que não é revolucionário, né? O que não é revolucionário aos 18, é impossível ser revolucionário aos 40, né? Você tem que ser revolucionário aos 18. Não tem como a arte não ser crítica, não tem como a arte não pôr o dedo na ferida. Como é que a gente dialoga com essas pessoas, Eduardo? Como é que a gente explica isso para as pessoas? Que a provocação está aí. Então, depois eu vou ver se eu lembro de voltar a falar dessa questão, né? Como é que a gente explica e como é que a pessoa entende? Porque alguém falou nas perguntas sobre essa questão, né? Que muitas pessoas não estão preparadas para entender a arte. Eu acho que isso para mim é uma questão muito central. E eu acho que tem Então, quando você fala isso, né, de que o atual governo coloca a arte como ideologizada, é meio clichê, mas é isso. A vida é uma ideologia, né? É você buscar, você defender um ponto de vista, você produzir a partir desse ponto de vista. Acho que mais do que defender, talvez, é você performar a sua vida a partir desse ponto de vista, a partir dessa crença que é uma ideologia. É que eu sempre, né, ideologia parece um vilão, ou parece ideologia é a dos outros, né? O atual governo, ele fala, é absolutamente ideológico, né? Tem inclusive um ideólogo, que é o Olavo de Carvalho, mas ele aponta o dedo e diz, você está fazendo ideologia. Lógico que eu estou defendendo uma ideologia, defendendo um ponto de vista, você também está. Aí é isso, só que aí você convida a pessoa para o debate, né? Vamos defender, então, as nossas ideologias com argumentos, com ações, com pulsões artísticas. Não, eu não sei defender. O meu é o certo, o meu é o normal, o seu é o diferente, o seu é o ideológico, o seu é o errado, né? E aí a gente não consegue... como este governo é o que está aí, é o que está impondo uma certa agenda de debate, coisa, a gente está bastante, um tanto quanto... a gente está no momento de resistência, a gente está no momento de resistir, de se reinventar, a gente está com pouco espaço para, de alguma forma, conseguir cobrir outras áreas que não a própria resistência. Então, sim, eu acredito que a arte não tem função, mas não quer dizer que ela não seja política, ela é extremamente política, e uma arte que não seja política, ela está, sei lá, ela é um passatempo, ela é uma outra coisa, que também até acredito que seja político, né? E aí o não fazer é uma forma de política. Sim. A gente está nas teorias das políticas públicas, né? Quando a gente vai estudar teoria de políticas públicas, o não fazer, o deixar de fazer, é também uma forma de executar uma política, né? Então, o não investir em cultura, o não investir em arte, o não qualificar a gestão cultural, o não qualificar a gestão de uma área fundamental para a sociedade, que é extremamente... arte é vida, né?
enfim. Quando você não qualifica, quando você não assegura o financiamento dessa área, quando você não garante a profissionalização da gestão com pessoas que compreendem essa dinâmica ética e estética, você está fazendo uma política que é de negar a importância dessa área. Seria algo assim como dizer que não vai investir em educação, que não vai investir em saúde. É a mesma coisa, né? Exato. Não é nada diferente, né? A gente nesse vê muito sentido... isso. Desculpa. A gente vê isso de criticarem, quando chega a época do carnaval, sempre tem aqueles que vêm assim, não, mas se pegar o dinheiro do carnaval para colocar na saúde, aí resolve o problema da saúde. Exato. Sempre querem dar o dinheiro da cultura para a saúde e educação. Eu acho isso muito absurdo. E aí, nesse sentido, eu acho que assim, tem uma pessoa que, na nossa história recente, que compreendeu muito o que você está falando, que é Gilberto Gil, quando foi ministro da Cultura. Né? Acho que estudar a gestão do Gil Gil Juca, ela é central para pensar, né, a importância da arte e da cultura, né, pensando nesse lugar mais amplo, como um pilar tão importante quanto qualquer outro. E agora, em tempo de coronavírus, né, parece que tudo tem que ir para a saúde. Vamos tirar os recursos da cultura, porque, não, agora é saúde. E aí eu paro e penso, mas, gente, a saúde tem recursos. Óbvio que agora, no momento de pandemia, a gente precisa entender melhor qual é a melhor maneira de usar esse recurso, quais são os contingenciamentos que a gente precisa fazer. Não é sobre isso que eu estou discutindo, mas é que, de repente, sempre vira assim, uma grande oportunidade de se tirar o orçamento da cultura, como se um dos menores orçamentos dos municípios, dos estados e da União fosse o da cultura. Então, assim, a gente vai lá no menor orçamento, vai tirar a maior parte dele para dizer assim, vamos botar aqui na saúde. E na maioria das vezes é um orçamento de custeio, né? Porque a máquina é pesada, você não tem recurso para investir, para executar políticas de formação de público, de formação de artista, enfim, não existe recurso para executar políticas, existe recurso para administrar os cargos, para administrar os salários, enfim, para pagar a manutenção dos espaços, sempre com superfaturamentos, com a contratação de empresas que não são do meio, com negociatas, aquela coisa arada toda, né? A negociação de quem vai ser o secretário, olha, está me sobrando aqui uma vaga na Secretaria da Cultura, eu vou entregar essa vaga para alguém que é um aliado político meu, ou um vereador que precisa de um assento lá na Câmara, eu ponho outro no lugar de secretário, o cara nunca leu um livro na vida, ele não sabe qual a diferença de teatro e artesanato, né? Mas ele vai lá para ocupar, porque é por aí. Então, assim, é incompetência, né, na gestão pública. Tem muita incompetência na gestão pública. Não diferente a ideia de acabar com o Ministério da Cultura e transferir o Ministério da Cultura para uma pasta. Um país como o nosso, que ainda está consolidando a sua identidade cultural, abrir mão de ter um ministério, de ter uma identidade, de ter uma política cultural abrangente, é um grande erro, não é? Nesse momento, está fazendo falta, não está? Sem dúvida. Sem dúvida, porque é isso, né? Tem esse lugar simbólico de você tirar um ministério, você fala assim, bom, e a gente pensar no Brasil, né? Pensar na definição de cultura, lá na ideia de alteridade também, né? Nessa cultura comum a um povo, pensando que a nossa cultura é absolutamente plural. Ela é plural no estado de São Paulo, a gente já não consegue dar conta. Ela é plural nem em Guarujá, ela é plural na cidade de São Paulo, ela é plural. Imagina, como que a gente agencia todas essas diferentes manifestações culturais? Se a gente não tem um ministério, se a gente não tem um peso simbólico, e se a gente não tem dinheiro para de alguma forma, proteger e potencializar as manifestações culturais, elas são solapadas, né? E aí a gente é condicionado a virar uma grande massa de mão de obra que sabe sabe nada além de executar uma tarefa. E eu acho que um lugar importante da cultura e da arte como uma manifestação da cultura é justamente isso, é para além de executar uma tarefa. É esse lugar de elaboração, esse lugar de você proporcionar às pessoas a possibilidade delas elaborarem as suas pulsões. E aí, quando né, e o modo como é pensado, muita gestão pública
nesse lugar da cultura, ele só tende a prejudicar. Tem um grande amigo, Ivan Montanari, e recomendo você de fazer uma live com ele, porque ele falava muito isso para mim, ele falava assim, a gente precisa entender, a gestão pública precisa entender, as pessoas precisam entender que o governo, quando é questão de saúde, ele consegue construir hospitais e contratar médicos. Na educação, ele consegue construir escolas e contratar professores. Na cultura, ele não consegue contratar todo mundo e construir coisas. Então, ele precisa ser o grande articulador de que as pessoas possam ter espaço, lugar, dinheiro para sua manifestação cultural. Eu acho que essa compreensão é central. Porque aí você muda o paradigma de ser uma administração pública que vai simplesmente contratar um artista, ou seja, vai ser uma secretaria de eventos, para ser uma secretaria de cultura, que vai, de alguma forma, engendrar aquelas potências que já estão naquele lugar, né? E aí isso é um pano para manga, né? Da outra live comigo, mais uma com o Ivan. E desafiador, né? Desafiador. Sim. É um grande desafio, né? Eu tenho pensado muito nesse momento, Eduardo, sobre o que faremos depois da pandemia, o que faremos depois do isolamento. Por exemplo, o que faremos em relação à educação, né? As crianças que estão todas em casa, algumas delas que têm um pouco mais de privilégio socialmente e economicamente, que estão tendo aulas. Eu hoje de manhã dei aula para os meus alunos da escola particular em que eu trabalho, usando tecnologia, a mesma tecnologia que a gente está usando aqui para fazer a live. É um investimento que o professor tem que fazer, tem que ter um espírito aberto, boa vontade para aprender, tem toda uma questão simbólica e de exploração também inerente a esse processo, mas ao mesmo tempo, quando a gente escolhe uma profissão, é um pouco como se doar, né? Os médicos que estão na linha de frente, os enfermeiros que estão na linha de frente, o pessoal da segurança pública, os entregadores de comida que estão na linha de frente, todos eles doando a vida deles, talvez, em prol da própria sobrevivência, porque ninguém está ali porque quer, está ali porque precisa, mas também porque tem uma causa, tem um dom, tem uma necessidade da sociedade, né? É um pouco isso, o pensar no outro, né? Não é só fazer porque precisa do dinheiro, é também fazer porque tem uma profissão que escolheu, né, para tocar a sua vida. Mas quando a gente para pensar sobre isso, eu fico pensando, né, o que será da cultura depois que terminar essa parada? Os teatros, será que ainda existirão? Estarão de pé, serão paisagem, mas será que eles serão um espaço ocupado pelas pessoas, né? Na geografia a gente tem esse conceito, né? O que a gente vê e o que a gente vive, né? Será um espaço vivido ainda? Né? O Milton Santos fala muito disso, né? Será que a gente vai ter gente para ir ao teatro? Será que a gente vai ter uma economia que pulse, que permita que os artistas possam sobreviver, que as pessoas possam pagar por um ingresso de teatro? De que maneira que o poder público entra aí? Na escola, como é que essas crianças vão repor esse ano? Será um ano perdido para elas? Vamos só fazer um ajuste de calendário? Vai ficar por isso mesmo? Será que a gente não tem condição de criar uma nova metodologia na volta para que as crianças com mais dificuldade tenham uma possibilidade de receber um reforço com voluntários que possam vir ajudar com uma renda complementar, uma ajuda de custo, uma bolsa para ajudarem no acompanhamento dessas crianças, que os professores possam dar aulas de maneira diferente? Será que o poder público não tem que investir em meios tecnológicos para que, mesmo nas periferias, as crianças e os pais tenham acesso à informação, a isso que nós estamos usando aqui, a internet? Hoje a internet é como água e luz, é fundamental para uma sociedade superar as desigualdades. Ela tem que ter informação. Informação é, sim, um serviço público essencial, né? Então, os meios de comunicação, eles estão aí provando isso, né? Eu queria agora te chamar para falar desse trabalho que você desenvolveu coletivamente aqui em Guarujá, e eu vou compartilhar aqui com quem está nos acompanhando. Não sabia que gente morava lá. Tem um trechinho dele para a gente assistir juntos aqui. Vamos ver como é que funciona isso aqui para todos nós.
Eu acho que temos. Parei na hora certa? Eu acho que eu tinha indicado o seu tempo, eu não lembrava se eu tinha falado ou não. Eu não te ouço. Seu microfone está mutado. Microfone desligado. Voltou agora, né? Voltou. Não sabia que gente morava lá. E aí? Conta um pouco disso pra gente. Bom, pegando o gancho que a gente estava debatendo, eu acho que é importante falar que essa obra, ele foi um fruto de uma política pública. Então, o dinheiro para montar esse espetáculo veio de um edital do governo, da Secretaria de Governo da Cultura, né, de Estado da Cultura, contemplado em 2015, e depois teve outro projeto contemplado em 2016, em edital parecido, que era um edital para montagem de artistas que estavam começando. E depois, em 2016, a gente fez outro chamado Núcleo de Vendas, que era também era uma bolsa de estudos para artistas. E que são 2 editais que hoje não existem mais. Então, acho que é importante dizer isso. Eram editais que existiam pela Secretaria de Estado da Cultura, que foram limados, era uma linha do PROAC, né, o Programa de Ação Cultural da Secretaria de Estado da Cultura. E foi um projeto desenvolvido em parceria com o Marcelo, que está dizendo aí, o Marcelo da Casa 3. Eu acho que foram 2 projetos muito interessantes. E eles partiram para uma inquietação que era a questão que a gente está discutindo aqui, né, da questão da identidade da cidade. Então era importante fazer, era importante que não fosse uma obra minha, assim, sozinho, diferente do filme. O filme eu faço sozinho, o Super 8 só eu andando por aí, e alguém de guarda-costas, porque sempre querem roubar a câmera. Aí a dona fala assim, não, ó, essa câmera não vale nada, ela vai... Ninguém usa mais, só eu. Mas enfim, uma parte... Aí, então eu achava importante ser com muitas pessoas e, de alguma forma, eu ser um articulador daquelas pulsões e tudo mais. E para mim, e a frase, né, não sabia que a gente morava lá, era uma frase que eu escutava muito quando eu fui fazer faculdade fora de Guarujá, fui fazer faculdade em Campinas, e sempre que eu dizia que eu era de Guarujá, as pessoas diziam, nossa, eu não sabia que a gente morava lá. Essa frase ficou na minha cabeça, né, fui faculdade em 2006, ou seja, fui fazer a PES em 2015, mas ela ficou na minha cabeça para entender, assim, por que tem 300 mil pessoas, segundo o censo de 2010? Por que as pessoas acham que gente não mora lá? E por que, né, gente, eu não sabia que gente morava lá, ou que tipo de gente mora lá, sabe? Eu acho essa frase um pouco plural nesse sentido. E aí, então a gente ficou por 4 meses, aproximadamente, trabalhando ali na Praça 14 Bis, que para mim é um pouco uma metonímia da cidade, assim, ela é um grande espaço, não lugar, assim, né? Ela é pensada muito para um evento esporádico, mas ela em si ela é uma praça pouco convidativa para você estar ali, né? Não tem uma sombra, não tem... E, entretanto, a gente foi para lá e a gente tentava entender aquele espaço, ou seja, como é que a gente articulava aquele espaço, como é que a gente articulava nossos desejos, e no final a peça virou um pouco para mim ela era um passeio, um passeio guiado pela praça, assim, quase como se eu quisesse mostrar para as pessoas, olha, a gente ficou aqui 4 meses trabalhando nessa praça e outros trabalhando antes, e a gente queria mostrar umas coisas aqui para vocês, vem aqui ver, sabe? E compartilhar isso com as pessoas, compartilhar um pouco de história, um pouco dessas inquietações. E aí essa cena que eu escolhi mostrar, eu acho que para mim ela de alguma forma resume isso, né? Ela faz menção a essas árvores pintadas, né? Como se Caiá, um totem, fosse um grande evento que merecesse uma roupa de gala, roupa de domingo e uma grande ópera, né? No final você está pintando, só está caiando a árvore, não está fazendo nada demais. Entretanto, tem-se uma ópera e a grande inauguração para a gente simplesmente pintar, caiar um totem, né? Um totem. Então, e aí foi isso, foi um processo de 4 meses, em 2015, no qual a gente tentou agenciar uma série de questões que foram aparecendo sobre o que é habitar aquele espaço, sobre o que é entender o Guarujá, o que é entender a diferença que se coloca quando se fala Guarujá e Itapema, né? Acho essa uma separação cultural, digamos assim, né? Que se fala que é o Itapema e você vai para o Guarujá. Então, acho que a gente tentava, de alguma forma, ali dar conta.
E aí dá conta, eu vou voltar um pouco lá na pergunta, eu esqueci o nome dele, desculpa, que fala que as pessoas não estão preparadas, ou elas não conseguem entender, alguma coisa do tipo assim. Esse era um espetáculo que, assim, para quem assistia, e quem quiser assistir o vídeo, eu convido a assistir, tem só 15 minutos, a peça tinha mais, mas fizemos uma versão menor, eu acho que a grande questão, o grande barato da arte, é que muitas vezes, ou quase sempre, assim, ela não é para entender, né? E aí, se a gente entra numa obra de arte, eu acredito muito nisso, isso para mim é central. Se a gente entra numa obra de arte esperando entendê-la, talvez a gente saia absolutamente frustrado. E aí eu acho que a nossa grande sacada, quando a gente se depara com uma obra de arte, é como é que a gente se encontra com ela. E que se a gente tentar entender, a gente tá perdendo boa parte do que ela está propondo para a gente. Assim, muita gente diz isso, eu não entendi, né? Nossa, eu vi o cinema, mas não entendi. Aí eu falei assim, mas será que isso era para entender? Mas eu falei assim, mas o que se sentiu? Sem tentar ser muito hippie em relação a isso, assim, mas eu acho que a fruição da obra de arte, ela não é só pelo entendimento. O entendimento é um complemento, mas como a gente vive num mundo no qual a compreensão é necessária, eu preciso entender tudo. Eu preciso entender. Se eu não entendi, eu tô perdido. Conhecereis a verdade. Se algo se propõe para mim dizendo assim, eu não sou para ser compreendido, essa coisa ela é quase uma afronta, né? Aí por isso talvez ela gere um ódio, né? Ela fale assim, não, tipo, o que você tá fazendo é vagabundagem, porque o que você tá fazendo eu não entendo. Eu falo, mas calma, eu te convido a uma outra coisa, eu te convido a não entender, eu te convido a você fazer também, assim, isso, né? E aí eu acho isso um presente. Cinema, tem um filme que eu acho magnífico, né? Que é o Darín que atua, não sei qual a tua opinião sobre ele, eu gosto muito das atuações dele, mas tem um filme dele que é um conto chinês. É um pouco isso, né? Eu acho que é um filme fantástico, né? Porque sem dar spoiler, né? Mostra muito isso, né? Quer dizer, eu estranho o que eu não entendo. Exato. Mas a gente vai, como somos humanos, né? E a gente vai convivendo e vai aprendendo a criar uma paixão pelo outro, né? Eu acho que a empatia, né? Que vem daí, né? De paixão, né? A empatia vem lá desse termo, né? Precisa ter essa relação de afetividade, né? A mesma coisa o lugar, né? Você estava falando de Miami aí, do Guarujá. Muita gente tem um amor muito grande pela cidade de Guarujá, embora não more aqui. E muita gente que mora aqui tem um ódio enorme da cidade. Né? Não suporta a cidade, principalmente quando ela está cheia de gente, né? Porque a atividade econômica que faz ela funcionar traz também uma série de problemas, né, para a circulação das pessoas, os preços que aumentam, enfim, toda essa dificuldade. Mas o conto chinês é um pouco isso, né, porque ele dá de cara com um sujeito que é jogado lá na frente dele e que só fala chinês, e ele está na Argentina e ele só fala espanhol. E aí, como é que eles vão lidar com isso? Né? É um pouco isso. Eu na sala de aula, dando aula para alunos que são surdos, e eu tenho que dialogar com eles. Né? Eu tenho colegas professores que querem que eles aprendam do jeito que ele ensina. Não, esse menino não aprende, caramba. Mas ele é surdo. Você tem que falar com ele de outro jeito. Ele compreende de outro jeito. A linguagem para ele é outra. O visual para ele funciona de outra maneira. Ele não ouve. Ele não codifica o som. Ele não consegue entender. Não, faz a leitura labial. Tipo, como se fosse uma coisa simples. Exato. E a arte é um pouco isso, né? A leitura, assistir a uma peça de teatro, ir a um cinema, ver uma obra de arte exposta, enfim, carrega, né, essa necessidade da gente estar com o espírito aberto, né, para deixar sentir, né, não é isso? É sentir. As pessoas querem decifrar, é diferente, né? Exato. Elas querem se apossar, né? E eu acho, inclusive, interessante, assim, eu falo assim, às vezes você tem que se dar a oportunidade, inclusive, de não curtir a obra de arte. E tudo bem. Porque parece que assim, nossa, essa obra era horrível, né? Nossa, esse filme era terrível, essa peça era uma porcaria. Tudo bem. Tudo bem. Assim, não tem... Assim, óbvio, se ela for aviltante, mas assim, às vezes assim, não gostei, e aí de repente vem um ódio, tudo bem que você não gostou. Próxima. Vamos para outra. Sabe, eu acho que tem essa abertura
E eu acho que a arte convida a gente para esse lugar, né? Quando eu falo de não entender, para mim tem a ver com isso. Ela convida a gente a ser menos responsável, ao mesmo tempo que somos muito responsáveis pela nossa própria fruição. Mas a gente tiver menos responsável de entender. A gente pega um remédio, a gente tem que ler a bula, a gente tem que entender muito bem a bula, senão a gente pode morrer. A gente pega um texto, a gente precisa entender muito bem esse texto, porque a gente precisa se comunicar. A gente escreve, a gente precisa entender muito bem o que está falando. A arte nos convida a dizer assim, olha, não entenda, vamos fingir aí, vamos falar chinês e espanhol, que está tudo bem. E aí você trouxe a questão, né, logo no começo, sobre as crianças. Eu acho que as crianças têm um lugar muito, muito incrível, que é isso de que se você coloca duas crianças que não falam a mesma língua para interagir, elas vão interagir tranquilamente. Elas vão, e vão longe. E a gente não, nossa, se eu estou numa sala com alguém que fala inglês, eu não falo inglês, a gente vai ficar ali, É uma dificuldade enorme, né? Aliás, eu indico esse filme, é um conto chinês, um contotino, é muito bom, vale a pena assistir. E eu queria te fazer uma última provocação. Nós ultrapassamos o nosso tempo de aula, mas você sabe muito bem que eu, como professor, eu gosto de ultrapassar o tempo de aula, pegar a aula do colega, alguns ficam irritados, mas é um pouco isso, né? A aula, quando ela flui, vai bem. É difícil defender só com palavras a vida. Eu pararia por aí, mas a obra do João Cabral de Melo Neto, ela vai um pouco além, né? É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando é esta que vê, Severina. Morte e Vida, Severina. É difícil defender só com palavras a vida? Como que a arte pode ajudar a gente a defender a vida? Que problema, né? Assim, fica para o público. Cara, eu não vou usar uma resposta, mas eu vou usar umas elucubrações, que eu acho que é interessante, porque o João Cabral de Melo Neto faz essa afirmação com as palavras, né? Então, acho que e Morte e Vida Severina é uma grande defesa à vida. E aí eu acho que tem um grande barato, assim, que eu penso para mim como artista, que é, muitas vezes quando eu estou fazendo arte, eu estou defendendo só com palavras, com imagens, com sensações, com sons, a vida. Mas eu tenho uma outra função como professor, como ser humano, como alguém que posta coisas, como alguém que influencia alunos, que influencia de defender a vida em diversas frentes. Então, acho que talvez a grande função não, mas o grande barato da vida seja exatamente isso, de você você entender que uma coisa não se esgota e uma coisa não resolve. Ela precisa de muitas. E aí eu acho o grande barato da vida, né? É tipo essa pluralidade. A arte sozinha não resolve mesmo. E a militância sozinha não resolve. E a conversa sozinha não resolve. E aí eu acho que esse é o grande barato, assim, a ideia de diversidade, né? Talvez possa ser o que, para encerrar, assim, eu acho que o grande barato da vida é a diversidade de ideias, é a diversidade de pessoas e a diversidade de modos de agenciamento no mundo. E eu acho que talvez esse tempo, para muitas pessoas que às vezes estão, né, a gente que está na quarentena, às vezes se pega em alguns momentos que teria que estar trabalhando e está em casa meio perdido, que é um privilégio, porque muitas vezes a gente não consegue, a gente tem essa função de engendrar um futuro pós-pandemia que leva em consideração todas essas diversidades de apreensão de mundo, de fruição de mundo e tudo mais. Eu acho que é meio por aí. Edu, eu queria te agradecer muito por esse bate-papo, super legal, assim, não tenho palavras mesmo para te agradecer pela gentileza de estar compartilhando com a gente esse teu tempo, as tuas reflexões. Tenho certeza que as pessoas tiveram uma contribuição enorme para refletirem sobre todos os temas que a gente tratou aqui, mas principalmente, né, sobre essa questão mesmo, mais direta, de que nem sempre a gente tem resposta para tudo, né? As respostas, elas vão surgindo. Não dá para a gente querer resolver tudo de maneira messiânica, como se tivesse uma solução, é a tal da cloroquina, né? Vamos com hidroxicloroquina, vamos resolver a Covid-19, Exato. Com o vírus, é um pouco memético isso, né? Cloroquina e nióbio resolvem tudo. Toma um de manhã e outra à noite.
noite, e mais, então faz, é algo assim como pegar também cachaça, mel e limão, né? É um pouco isso, né? Acaba com tudo também, né? O WD-40 resolve todos os problemas. Eu queria pedir um minutinho só para você, porque eu quero aproveitar esse finalzinho da nossa conversa para fazer uma divulgação. Amanhã a gente vai estar aqui, deixa eu só tirar o banner aqui da frente. Amanhã a gente vai estar aqui com o Bruno Vilela, que é diretor da série Índio Presente, que está disponível lá no canal Futura. O Bruno, que está lá na região norte do Brasil, é um santista, mas que está lá na região norte do Brasil, vai estar conosco aqui amanhã às 18h50, amanhã é sexta-feira santa, mas ele está disponibilizando o tempo dele para a gente discutir trabalho, cultura e resistência psíquica. Nada mais complexo do que esse tema, mas o Bruno, que está refletindo muito lá na produção cultural, fazendo cultura, produzindo cultura, e eu aconselho as pessoas que puderem assistir a série Índio Presente, como aconselho as pessoas que puderem também assistir aos documentários que você disponibilizou aqui. Vou te pedir para a gente depois colocar, vamos colocar depois nos comentários do nosso vídeo que vai ficar aí no ar, né? Vamos colocar para todo mundo disponível o link de acesso para os documentários. Eu recomendo que amanhã estejam comigo aqui, com o Bruno, às 18h50. Nós vamos entrar ao vivo numa live para discutirmos trabalho, cultura e resistência psíquica. E, mais uma vez, meu querido Edu, muito obrigado, mais uma vez. Foi grandioso esse momento para mim. Gratidão total. E te abro a palavra para dar um tchau aí para a galera. Nada, eu que agradeço a conversa, né? Comecei falando sobre isso, esse nosso encontro que a gente está adiando a mesa aí para conversar, e eu fiquei feliz demais da gente fazer isso com a contribuição de outras pessoas, fazer, enfim, é um grande barato a gente conseguir parar algumas atividades contra essas conversas. Eu acho que a gente tem muito a trocar. Fico feliz, agradeço muito quem entrou, quem acompanhou, quem mandou pergunta. É uma felicidade gigante. Um último comentário da Micheline. Ela estava falando sobre isso com outra amiga professora. Tem professores que acham que arte é o que eles enxergam, não o que as crianças enxergam, que é difícil, arte é visual, uma continuada educação seria a solução para sair do tradicionalismo. Exato, obrigado, Micheline, por estar aqui. Obrigado a Dida, Aldenir Dida Dias esteve comigo ontem aqui, né? A Dida chegou atrasada, mas chegou apesar de atrasada. Chegou, o importante é que chegou, está com a gente aqui. Obrigadão, Dida, obrigado, Orlando, obrigado, Vanusa, obrigado a todos que nos acompanharam, obrigado a todos que deram essa audiência. Mais uma vez, muito obrigado, Edu. Desculpa te interromper, vou deixar você terminar. Não, acho que já tenho, acho que é isso. A gente tem ainda muito pano para manga para prosear. Qualquer coisa me chama, eu volto. Com certeza. Enfim, espero que esse debate continue, que as pessoas que estiverem interessadas quiserem entrar em contato, a gente segue conversando, segue proseando e vamos construir aí esse futuro pós-Covid. Ainda tem muito chão pela frente para a gente pensar e agenciar muitos afetos, muitas não compreensões e muitas perguntas a se fazer ainda. Obrigado. Sem dúvida. Eu te agradeço mais uma vez. Encerramos a nossa transmissão. Muito obrigado a todos. Boa noite. #fique em casa se puder.